Fala pessoal, beleza? Aqui é o Felipe para mais uma curiosidade. Então, sem demora, vamos lá. Sabemos que o livro de Salmos é uma coleção de canções, poesias e orações. Seu nome em hebraico é Tehillim, que significa louvores. Já no grego é psalmoi, que significa literalmente sons, nesse caso das cordas da harpa, ou seja, canções para acompanhar com a harpa. Trazendo para os dias atuais, seria cantar uma música acompanhada só com o violão, por exemplo. Se você um dia já leu o Salmo 51, que é uma oração de arrependimento, quebrantamento e reconhecimento da dependência de Deus, saiba que o salmista o escreveu depois de um momento terrível. O rei Davi, depois de alguns anos de reinado, decidiu que não participaria da guerra contra os amonitas e mandou Joabe, comandante do exército, em seu lugar. Enquanto ele andava pelo terraço do palácio, viu numa casa vizinha uma bela mulher tomando banho, e em seu coração a desejou. Quando mandou aos servos que descobrissem quem era aquela que tinha fisgado seu coração, descobriu que a mesma era casada. Seu nome era Batseba, mulher de Urias, um dos soldados mais fiéis ao rei. Davi, que estava cego pela paixão, então mandou chamá-la, não se importando com o estado civil ou quem era o marido dela. Depois que o ato foi consumado, meses se passaram e Batseba estava grávida do rei. Este, ao saber da notícia, mandou chamar Urias do campo de batalha até o palácio para tentar consertar o erro com o outro, pois ele queria que o fiel soldado dormisse com a mulher para que ninguém suspeitasse da paternidade da criança. Por 2 vezes, Urias recusou ir para casa e disse ao rei: "A arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como eu poderia ir para casa, para beber, comer e dormir com minha mulher? Juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessa." Segundo Samuel capítulo 11, versículo 11. Davi, não vendo outra solução e cada vez mais cego pelo pecado, manda que Urias retorne à guerra e pede que ele leve junto uma mensagem para o comandante Joabe. O que o pobre homem não sabia é que ele estava carregando sua sentença de morte. A carta dizia o seguinte: "Coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto." Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 15. E assim foi feito. O valoroso Urias foi abandonado para morrer sem ter feito nada de errado. Mas é claro que o Senhor Deus não deixaria isso impune e envia o profeta Natã para falar com o rei Davi. Quando chega diante do soberano, ele conta uma história. Havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Segundo Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 a 4. Davi fica furioso, como a Bíblia nos conta. Tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: "Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e de Judá. E, se isso não bastasse, teria-lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e a darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos.
O que você fez em segredo, eu faria acontecer abertamente diante de todo Israel. Segundo Samuel, capítulo 12, dos versos 5 ao 12. Até então, ele não conseguia enxergar o mal que havia feito e quão longe ele tinha ido, porque estava cego pelo pecado. Ele então rasga o coração diante de Deus em arrependimento, e assim nasce o belíssimo Salmo 51. Mas não para por aí. Algum tempo depois, ele toma Batseba por esposa e, como consequência do seu erro, o bebê que ela esperava dele morreu poucos dias depois do nascimento. E a espada nunca se afastou da família dele, como o Senhor havia dito, e várias desgraças aconteceram entre seus filhos. Mas como Deus, além de justo, é misericordioso, deu a Davi outros filhos, e entre eles Salomão, aquele que faria grandes coisas, como a construção do Templo de Jerusalém, e ficaria conhecido por sua grande sabedoria. Porque mesmo nos piores momentos, o Senhor, em sua eterna bondade e misericórdia, sempre prepara algo bom. Eu quero te encorajar a ler e meditar nesse salmo. Tenho certeza de que será muito abençoado. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal caso não seja inscrito e até a próxima.